Olá, estamos aqui de volta, eu, Calil Garcia, eu, Cris Madruga, e eu, Fabiana Yamamoto, com o podcast Envelhecendo, o podcast que busca dar mais vida pros seus anos. Esse podcast vai ser lançado, então, dia 29 de outubro. 27 de outubro, este. 29. 29. 29. De novo. Esse podcast está sendo lançado, então, dia 29 de outubro, a 1h da tarde. O próximo vai ser no dia 12 de novembro, a 1h da tarde. Lembrando que nossos podcasts estão sendo lançados de 15 em 15 dias. Então, fiquem ligados. O próximo no dia 12 de novembro. Exatamente. A gente sempre vai lembrar vocês na nossa página do Instagram, mas se vocês já tiverem aí uma organização, de 15 em 15 dias vai ter um novo episódio para vocês curtirem aí, tá bom? Hoje nós temos a honra de trazer uma pessoa muito querida. Ela trabalha comigo Vou falar onde? Ela é enfermeira de formação, pós-graduada em saúde da família pela Unifesp. Ela tem gestão do SUS pela Fiocruz, não é pouca coisa. É pós-graduanda em medicina tradicional chinesa e é interlocutora de saúde da pessoa idosa na Coordenadoria Regional de Saúde Leste. Nós trabalhamos juntos lá. É a Evanilza Borges. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente o convite de vocês para participar desse podcast, que eu acho que assim é essencial nos dias atuais. A gente precisa falar sobre o envelhecimento e é isso. Estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês e contribuir para que a gente possa ter um envelhecimento cada vez melhor. É isso aí, muito bom, Eva, muito obrigado, viu? Obrigada pela presença. Exatamente. A gente tem muitas perguntas para fazer para você. Ai, meu Deus. Os outros episódios a gente já veio falando um pouco sobre envelhecimento, sobre as questões específicas do envelhecimento, sobre o que é senescência, o que é senilidade, o envelhecimento, inclusive, as diferenças de classes, o quanto isso impacta também no envelhecimento das pessoas, na intergeracionalidade. Olha, a gente é fono, mas a gente também engasga com as palavras, tá vendo? Vocês também é normal engasgar, tá? Então a gente tem feito de uma forma mais ampla possível, né, trazendo os vários assuntos, e você, como uma pessoa que é especialista, você trabalha com saúde pública, você trabalha com criação de políticas públicas para a pessoa idosa, você é uma pessoa que é essencial para a gente começar a falar, sabe? É importante que você esteja aqui hoje para começar a fazer o alicerce do que a gente vai falar, para que as pessoas entendam que existem leis, existem regras, existem muitas coisas que precisam ainda ser feitas para o idoso, e a partir desse estudo é que a gente vai conseguir determinar, né, daqui para frente, todos nós estamos todos caminhando para essa vida aí, né? Se tudo der certo, a gente vai ficar idoso, se a gente tiver esse privilégio de ser idoso, Sim. né? Então é isso, o seu papel aqui é muito importante hoje com a gente. Obrigada. E o mais legal que eu acho aqui nesse podcast é que são pessoas jovens falando sobre o processo de envelhecimento, que eu acho que isso é muito importante, porque na maioria das vezes a gente vê os idosos brigando por ocupar um espaço que é seu de direito. Então, nada mais importante do que a população jovem começar também a pensar que o impacto que isso vai ter no futuro, né? Somos nós, esses idosos que estão aí, somos nós amanhã. Uhum. Com esse mesmo corpo, com essa mesma cabeça, não, com o mesmo corpo não, né? O corpo vai sofrer os danos do tempo, mas com essa mesma cabeça, e a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre o envelhecimento e como os nossos idosos estão envelhecendo. Sim. Então, isso é fundamental. É uma das coisas que a gente colocou, né? Até no início, Eva, do nosso projeto, nosso podcast. Assim, a gente podia falar que a gente só está pensando nos idosos. Mas, na verdade, a gente também está olhando para a gente. Assim, poxa, é o nosso futuro, né? Para onde a gente está indo? O que a gente tem direito? Né? Como que a gente consegue melhorar esses direitos? Né? Então, é muito interessante isso que você falou. Somos jovens, mas a gente está, sim, lutando por esses idosos, mas também está lutando pelo nosso futuro. A gente também está buscando isso. Com certeza, até porque a gente nota coisas que hoje faltam, coisas que já são boas, que a gente tem que exaltar o que é bom, mas a gente também tem que notar o que está faltando e a gente apontando, porque é a nossa vida mesmo. É como a gente está dizendo aí. É o que a gente quer melhorar, né? Exatamente, temos que melhorar. E aí, Eva, aproveitando falar em melhorar. Já que você, né, tá como uma das, né, tá atuando ali em políticas públicas e tudo mais, a gente tem muitas dúvidas do que o idoso tem de direito, né? Entre tantas coisas que a gente vê como falta, hoje em dia,
o que existe para o idoso? Existe um estatuto? Existe uma legislação própria? O que o idoso ele pode buscar, assim, como mais amplo? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo, responder. Quero deixar bem claro que eu estou muito nervosa. Eu não me importo que a minha família ouça isso, mas eu normal, me comprometi que hoje eu faria o meu melhor. Não, você sempre faz o seu melhor, Eva. Eu vou ter que rasgar a seda pra você agora. Até porque a minha mãe vai estar vendo. A minha também, a da Cris também, da família também. também. Não, certeza, fica tranquila, porque é isso, é um bate-papo de amigos. Tá. É isso aí. Mas assim, Fabi, qual que é Fabi, qual que é Cris? Ai, meu Deus. Fabi. Cris, é assim, a gente tem que lembrar que nós temos quando você pensa em políticas em geral, em proteção para o idoso, a gente tem que lembrar da nossa Constituição, né? A nossa lei máxima que está lá dizendo que todos são, se eu não me engano, o artigo 5º que diz que todos são iguais perante a lei. Então, quando você precisa criar mecanismo, criar leis para você defender algo que é seu de direito, alguma coisa está errada, né? A primeira coisa que a gente deveria fazer cumprir é o que está lá na Constituição. Somos todos iguais. Saúde é um direito de todos, é dever do Estado. Mas, na prática, não é o que acontece. Infelizmente, a gente precisa criar leis para fazer com que a nossa lei máxima ela seja cumprida. E aí, essa luta da população idosa, da população como um todo, para ter essa garantia de direitos, ela vem de muito tempo e ela precisa do apoio da sociedade civil, precisa da academia, precisa dos profissionais de saúde. A gente precisa o tempo todo ficar criando novas leis para que essa população deste país, que é um país tão vulnerável, onde as pessoas envelhecem de formas diferentes, elas consigam envelhecer de forma digna. E aí é onde vem os mecanismos que a gente tem, as leis que nós temos. O mais importante que a gente tem hoje é o Estatuto do Idoso. Lógico que não começa com o Estatuto do Idoso, mas a gente sempre precisa enfatizar esse estatuto, porque é ali onde tem todas as leis pautadas nas necessidades da população idosa. Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo é difundir esse estatuto, né? Eu recebo muito no meu trabalho notificações, processos, né, da população que está lá gritando, e a gente vê que nas respostas, às vezes até o promotor já manda para a gente, baseado no Estatuto do Idoso, tal, até esquece lá o que está na Constituição. Mas é o que a gente tem de mais potente hoje. Lógico que esse estatuto ele é para a garantia do idoso. É o idoso que levanta essa bandeira. Mas a gente tem também no poder público, a gente tem leis também que beneficiam o idoso. Nós temos a política nacional, nós temos a lei da assistência social. Então, a gente tem já tem diversos mecanismos. Me preocupa até um pouco, porque essas leis, essas políticas, elas por si só, elas não se constituem em cuidado. É preciso que a população, a sociedade, fique o tempo todo dizendo, olha, aqui a lei tal diz isso, o estatuto diz isso, a lei da ciência social diz isso. Porque, senão, isso cai no esquecimento. E a gente vai criando leis, e vai criando leis, e vai criando leis. E o que se vê é uma população muito vulnerável, muito marginalizada. Envelhecer nesse país não é fácil. Não é fácil. Eu tenho acompanhado uma coisa eu estou acompanhando... Meu padrinho está fazendo uns exames aí, e eu estou acompanhando ele. E é impressionante o quanto que... socialmente, o idoso, ele não é respeitado mesmo, assim. A criança e o idoso, acho que são muito parecidos nesse sentido social, do quanto a pessoa não dá o valor para a pessoa. Então, eu acho diferente. Eu tenho um filho de 2 anos. Eu acho que são posições diferentes, Calil. Eu não sei. Eu vejo uma visão diferente. Por exemplo, a criança, quando você fala no desenvolvimento infantil, todo mundo tem muito interesse em ver. Sobre introdução alimentar, sobre marcos do desenvolvimento. Gente, a gente precisa ter grupos de estimulação precoce para o desenvolvimento da criança, porque os primeiros 1000 dias são muito importantes. Você vê as pessoas pesquisando sobre isso. Uhum. Até que quem vai construir uma página sobre desenvolvimento infantil viraliza. Você já viu alguém
alguma blogueira falar sobre o processo de envelhecimento? Não. Alguma, Sim. né, youtuber ter um canal que vai falar sobre o envelhecimento dos pais? Que Você vai não vê. viralizar. Agora você vê as youtubers falando sobre a maternidade. Nossa, como a maternidade é difícil. Mas você não fala sobre o processo de envelhecimento. Mas então, eu acho que digo mesmo, são diferentes. Assim, quando você chega na recepção de um hotel, a forma como o idoso é tratado é diferente de uma pessoa até 50 anos, por exemplo. Na recepção do hospital, que é direcionado para o idoso, eu vejo que quando eu estou presente é um tratamento. Quando eu não estou presente, é outro. Eu estou bebendo água e estou observando a forma como é tratado. Isso é uma coisa que está me indignando num nível. Você fala no sentido de, assim, da credibilidade para a fala, da exato. voz da pessoa. Você perde a fala, o poder de fala. Eu acho que os dois, tanto a criança quanto o idoso, eles são populações vulneráveis, né? Tanto Sim. que a gente tem também o estatuto Os extremos, do, né? Os extremos. o estatuto da criança e do adolescente, porque é um público vulnerável, e você vai ter depois a criação do estatuto do idoso, porque também é um público que muitas vezes não consegue responder por si, né? Então ele precisa de uma legislação que dê um respaldo pelos direitos, né, que ele tem perante a sociedade. Então eu entendo isso que o Khalil falou no sentido de parecer com a criança, de ser vulnerável, de ser visto como vulnerável, não de ser, mas ser visto. Mas é isso também que a Fabi falou mesmo, assim, a criança, ainda assim, socialmente, a criança é mais valorizada no sentido da imagem, do conteúdo. O cuidado. Cuidado. Né? Depende da classe socioeconômica que ela está inserida. Verdade. Que aí a gente vai cair na mesma coisa do idoso. Verdade. Tipo, o idoso que ele tem condições, ele vai ser tratado a pão de ló. Então, ele vai ter um monte de profissional para trazer qualidade de vida, para fazer a manutenção da qualidade de vida. Enquanto o idoso que tá ali marginalizado, ele vai ser aquele idoso que vai ser colocado de escanteio. Tô certo? É o que você vê, E o que é Eva? muito comum é assim, quando você vê um idoso em situação de rua, eu já ouvi várias vezes de alguns colegas dizer assim, mas vai saber o que ele fez para estar assim. Então, parece que ele já tem ali uma carga, né? Uma bagagem, e ele já é julgado e condenado ali mesmo, porque o fato dele estar naquela situação ou de rua, ou numa situação de vulnerabilidade, ele merece estar ali, porque provavelmente ele fez alguma coisa para ele estar ali. E você isenta, às vezes, né, o Estado, a sociedade, o meio, que condições que ele teve, né? Todo o caminho que ele percorreu para estar naquela situação, né? Aquela pessoa. Então, a gente julga muito o idoso. Sim. Culpabiliza a pessoa. Culpabiliza a pessoa. Isso é muito... É algo que você tem que... Nós, enquanto profissionais de saúde, não cabe a nós fazer esse julgamento, porque nós fizemos juramentos. Não foi um pacto, mas nós fizemos juramentos. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa como o indivíduo ali, o ser humano, né? O seu papel ali é cuidar, é fazer com que ele tenha acesso, né? Essa questão essas políticas, elas precisam estar disponíveis para a gente dar acesso a essa pessoa, né? Não cabe a nós fazer esse julgamento, mas, assim, garantir que ele tenha os seus direitos garantidos em lei, que eles não tenham essa violação de direitos. Mas é muito comum. E também essa questão da gente pensar no envelhecimento, nossos pais, nossa família, a mídia, ela coloca que envelhecer é ruim. Nós somos bombardeados o tempo todo, que você tem que o jovem é bonito, o corpo jovem é o mais belo, que jovem o idoso não namora. Você vê nas novelas, né? Você vê na novela lá, quando é um casal que está lá namorando ou que está paquerando, você vê um beijo que você vê tudo, né? Um beijo, vê tudo. O idoso é aquela coisa que foi criada, que é pegado na mão, sentado no banco sacro, da praça, né? Tipo um negócio santo, né? Eu tenho dúvidas até hoje, eu não posso falar. Minha mãe não vai ouvir. Mas eu tenho dúvidas, eu acho que eles não namoram. Mas, inclusive, me lembra muito um caso que eu atendi, né? Uma vez, quando eu trabalhava em um hospital, e aí a senhora internou, e ela casado com o marido, né? Casado um casal, né? Um casamento de anos, e o marido que mantinha, né? Ele falava da vida sexual, que eles eram ativos, e os filhos achavam isso um absurdo. Como assim? Não, a mamãe não pode ter mais relação. Papai, e chegaram a separar eles de casa, como se não tivesse mais o direito. Foi tirado o direito de ter uma vida sexual. Você não pode, você passou de uma idade, você não pode mais.
Mas quando eu soube que a minha mãe... Por exemplo, minha mãe é virgem. Eu achei que minha mãe era virgem. Teve um dia na minha vida que a gente teve um churrasco lá em casa, que a minha mãe e meu pai desembestaram a falar da vida sexual deles, que eu quase me enfiei no carvão. Porque pra mim ela é virgem, não só de signo, ela é virgem. Então eu entendo um pouco os filhos, mas é terrível você parar. Mas você privar... Pelo amor de Deus, gente, é cárcere É uma violência. isso aí, cara. É uma violência. Né? É uma violência. Saúde, se a gente pensar saúde como bem-estar físico, psíquico e social, isso, gente, tirar a sexualidade, tirar o seu direito de você usar uma roupa ou mais decotada, de você querer ter ali a sua libido, de você trabalhar a sua libido, mas isso acontece com muita frequência, principalmente na questão da mulher idosa, né? Se ela usa uma roupa mais decotada, ela imagina, você uma velha usar isso. E a gente teve um episódio, né, com a Beth Faria na praia, que foi uma coisa assim... que causou um falatório, um frisson, porque como que pode uma mulher idosa ficar de biquíni na praia? Olha Então, que ridículo. Mas pode, deve, né? Deve, tá calor, tá na praia. Na praia é o melhor lugar pra você estar de biquíni. Porque o corpo idoso, né? O corpo enrugado, ele causa tanto... Porque causa Incômodo, tanto né? incômodo. Ainda mais quando é uma mulher que já foi uma referência de beleza, né? Símbolo, E ela ainda né? é, só que Sexual. mudou. E aí, Exato. quando muda, você fala, não, peraí, esse aqui eu não Agora posso você ver. não pode mais. Exato. A Fabi trouxe um exemplo no primeiro episódio que a gente teve, ela falou sobre a Vera Fischer. Que a Vera Fischer Cara. foi um símbolo, né? Um símbolo de beleza. De repente, ela fugiu do padrão de beleza, né? De sem rugas, aquele rosto lisinho. Ela recebeu muitas críticas por ela estar com a aparência atual, sendo que ela continua sendo muito bela. Sim. Então, existe um padrão de beleza que é estabelecido, que é o jovem, principalmente para a mulher. Para o homem, eu acho que já não tem tanta essa cobrança. Mas para a mulher, ela precisa estar sempre muito bem, né, com a pele extremamente, né, lisa, sem nenhuma ruga, não pode ter nenhuma linha de expressão, cabelos sempre pintados, não pode ter cabelos brancos, o corpo ele tem que estar intacto. Se você ganhar alguns quilos, nossa, já é também um motivo de críticas. Rugas, então, se na parte do seu corpo começa a cair um pouquinho, também já foge desse padrão. Então, a gente tem que seguir uma regra de beleza muito rígida. Sim. A mulher e o sempre Brasil é um dos... Não, ia falar, o Brasil é um dos países que mais tem cirurgia plástica. Acho que ele só perde para os Estados Estética, Unidos. né? É estética. Tipo, então, só perde para os Estados Unidos, né? Então, Gente. como isso também é uma prisão, né? Você não poder envelhecer. Tipo, Como isso é adoecedor, né? Demais. Muito. Como isso é violento. E a mulher sempre sofre mais. Eu vejo, outro dia eu tava vendo, assim, a Sandy tava no programa da Tata Werneck falando do quanto ela se sentia culpada por ser mãe. Porque daí você vai trabalhar, você tá culpada porque a criança tá em casa. Você tá em casa com a criança, você tá culpada porque você tá deixando de trabalhar. E a Tata Werneck também falando disso, tal. Então a mulher, quando ela é criança, ela se sente culpada porque o cabelo dela é um negócio das amiguinhas, aí ela vira mãe. Aí ela vira culpada porque ela não pode trabalhar, aí ela vira idosa. Ela tá culpada porque ela não pode envelhecer, meu. Pelo amor. É muito difícil ser mulher. E idosa. Nossa, idosa, então. Mas em algumas coisas, assim, tem alguns pontos que, assim, eu acho que... não sei, eu não sei, pode ser, as pessoas podem até me julgar por isso. Mas, assim, por exemplo, o Estênio Garcia, ele foi muito criticado. Eu falei pro Calil que eu ia falar sobre isso. Ele foi muito criticado, Dedé Santana, porque eles fizeram uma harmonização facial. Sim, ele mudou muito. E eu acho que é um direito dele fazer a harmonização facial. Por que ele não poderia fazer a harmonização facial? Também eu considero um idadismo. Porque, de repente, é assim que ele se sente confortável. Mas se você tem rugas, você é criticado porque você está com o rosto enrugado. Se você faz um procedimento, você é criticado porque você quer ser... você quer ser jovem. Quer dizer, eu não posso ser velho e lhe incomoda eu ser velho, mas também lhe incomoda eu querer fazer algum procedimento para que eu me sinta um pouco melhor no espelho. Uhum. Como que é isso? Gente, é muito... É muito difícil. Até que ponto a gente vive em um tempo que você tem que ficar o tempo todo tentando agradar o outro. Eu não sou totalmente contra fazer esses procedimentos. Ou então, se o vovô vai muito na academia, aí vem o público jovem que diz assim, olha, ele agora quer ser jovem, ele quer ser marombado. Uhum.
Isso acontece. Olha lá o tiozinho, só que Vira uma piada, vira piada da academia, né? Sim. Se é uma mulher idosa também, eu já Vira. vi vários vídeos lá no TikTok que também... gente, eu leio comentários, eu adoro os comentários. Eu nem assisto o vídeo inteiro, eu já vou direto para os comentários se eu quero saber o que é que estão falando. Eu me infiltro em alguns grupos só para saber o que a população daquele território tá dizendo, tá falando. E aí tem muito disso. Olha lá, essa mulher que descarada. Ela é uma idosa, ela tem 60 anos e ela quer ser jovem, ela tá dançando funk. Então, a vida do idoso, ela é muito engessada. Quando não é pela família, é pela sociedade. A família, é isso que você trouxe. Meus pais, agora, eles têm que dormir separados porque eles não podem mais ter relações sexuais. Você perde uma autonomia, né, do que você quer. E isso vai muito mais além. Por exemplo, tem essa questão, aí a gente já vai entrar na questão das violências, né, que você priva dos seus direitos. Meu pai agora, ele não pode mais, por exemplo, se tem uns negócios, ele não pode mais comandar os negócios da família porque ele está gagá. Gente, vamos para a classe mais vulnerável. O idoso envelhece, já aparece um filho que ele é o responsável pelo cartão dele, do benefício. Então, daqui a pouco, ele vai no banco tirar esse benefício, daqui a pouco esse cartão já fica o tempo todo com ele, daqui a pouco ele já vai dando um trocado, ou então a casa. Daqui a pouco mamãe morreu, papai ficou sozinho, aí eu vou passar, papai, esse quarto está muito grande para você. Aí o filho que casou, que foi morar na casa do pai, já se instala no quarto principal e o idoso vai para um quartinho. Na maioria das vezes é isso que acontece. Ou então a casa... uma vez eu vi um caso de um casal de idosos que eles entraram na justiça para que a filha com o marido e os 3 filhos, as crianças, mudassem, saíssem da casa deles, porque eles não assistiam mais televisão, as crianças correndo. O idoso, ele quer ali o seu silêncio, ele quer lá ficar assistindo o seu Datena sem ninguém ficar dizendo que não muda de canal. Ai, meu Deus, eu tô assim com a minha mãe, eu fico falando, tira, tá escorrendo sangue da TV. Meu pai assiste Datena, meu e pai assim, às vezes eu adora peço Datena. pra ele. Os idosos gostam muito de assistir. Não devia fazer mexão pro Datena. Já foi. Mas eles assistem, e eu confesso que eu respeito. Pode fazer um pix pra gente. Pode fazer um pix, Datena, por favor. Mas eu confesso que eu acabo respeitando, porque, de repente, ali ele se sente bem. Não é muito bom porque eles ficam muito preocupados vendo esse tipo de programa. Mas é um direito deles ter o controle da televisão. Ou então chega... vamos colocar no desenho agora porque as crianças querem assistir quando chega da escola. Ou então espalha brinquedos na casa. Sim. E aí os idosos que já eram para estar ali com um pouco mais de tranquilidade, eles acabam tendo sua vida ali, né? Tomada, né? Os filhos acabam se apossando da vida dos pais. Meus pais são idosos. Meus pais moram no Nordeste. Eu visito 2 vezes por ano. Eu tenho me esforçado para manter essa rotina, para ficar mais próximo. Mas, assim, e aí, se meus irmãos estiverem vindo, mas tudo bem. E aí, uma vez eu cheguei a corrigir a minha irmã em relação, porque ela falava assim com meu pai, o velhinho. Aí eu perguntei assim, mas por que você está chamando ele de velhinho? Ele não é o velhinho, ele é o nosso pai. E a gente precisa manter essa... Mesmo a gente sabendo que ele já não tem mais essa força, que não tem mais essa autoridade, mas é importante que ele saiba que ele é o nosso pai, que ele é essa figura que ele sempre foi. Porque quando você tira isso, que às vezes é o que resta para eles, quando você tira ali a dignidade dele de ser o pai... não sobra nada. E aí eles começam a deprimir, eles se sentem incapazes, eles ficam com vontade de morrer. E na maioria das vezes, isso é provocado por nós, pelos filhos. Nossa, você tocou no ponto que pra gente, eu acho que esse é o ponto primordial. Primordial, assim, porque em casa, a maior parte das violências acontecem lá no ambiente familiar. E somos nós que, às vezes, sem perceber, sutilmente, e aí você tá lá, você chama ele de velho, você infantiliza, né? Meu velhinho, o paizinho, não sei o que. Não pode. Os papéis não podem se inverter. Esses dias eu entrei numa polêmica, porque eu vi lá eu entrei em várias polêmicas. Eu vi lá que alguém escreveu, tem uma... Não sei se é uma poesia, o que é, que fala assim, que quando você vira pai do seu pai,
Quando o homem vira pai do pai ou mãe da mãe. Gente, Gente, como isso assim? não pode acontecer. Você não vira. Não tem Você não como. vira. Você nunca vai ser o pai do seu pai. Você nunca vai inverter esse papel por uma razão, assim, primeiro, porque foi quem te deu a vida, é responsável. Essa figura paterna, ela é muito necessária. Mas por que me preocupa muito quando diz assim, o homem ficou pai do seu pai? Porque, às vezes, é uma pessoa que o pai batia, ou que, quando esses papéis se invertem, ele pode querer se dar ao direito também de fazer aquilo, a mesma coisa com o pai dele. De dizer não, se meu pai, por exemplo, eu quero ir para tal lugar e não pode, a vida toda, é um pai muito rígido, ele pode ser que ele faça a mesma coisa com o pai agora, né? Ele retire ali os direitos que esse pai tem. Olha, você agora não é mais responsável pelas contas da casa, você não compra mais nada, eu que vou organizar Cuidar lá, de tudo. cuidar de tudo, do dinheiro, da casa. E é uma violência. Isso vai aumentando, vai evoluindo cada vez mais. E daqui a pouco você se acha no direito também de você bater, de você corrigir, de você punir, de você botar de castigo. Já teve várias situações de idosos, notificações de violência, de idosos que ficam trancafiados, né? Que ficam lá, idosos acamados, que ficam sozinhos. Lógico que isso aí entra em muitas outras questões, né? Que fazem com que chegue nesse ponto. Mas a gente tem uma população muito vulnerável. A gente tem uma população que sai para trabalhar ou que, às vezes, o idoso é o único sustento para essa família. Tem duas, né? Tem essas duas vertentes, né? Ou o idoso que, com a aposentadoria, acaba sendo o grande provedor da casa, Sim. né? E aí todo mundo vai para lá e acaba pegando um pouquinho dessa aposentadoria desse idoso. Né? E acho que tem a segunda opção também, desse idoso demandar muito cuidado e aí sofrer violências, né, pela família. Porque a gente até estava falando disso, né? Que quando você pega um idoso que ele é dependente, não só, né, financeiramente, como dependente dos cuidados básicos, né? Tipo, trocar uma fralda, precisar, né, de cuidado para alimentação. Às vezes tem alguma outra doença associada, uma demência, enfim. Demanda um cuidado que é extenuante, é um cuidado que vai além do cuidado básico, né? Do tempo. Gera um estresse. Um cuidado emocional, E aí você vê uma pessoa que está sobrecarregada, que nunca teve essa base, que às vezes teve que deixar de trabalhar para cuidar do pai. Você entra no estresse do cuidador. E aí eu vou colocar o idoso ali preso no quarto, sei lá. Eu vou criar alguma estratégia que dê uma diminuída no meu estresse, né? Porque eu tô com poder. Você desumaniza a pessoa até para você se sentir menos culpado, né? Sim. Acho que a rede de apoio, ela é fundamental, né? A questão da família. E aí, quando eu digo família, não precisa ser a família de laços sanguíneos. É a família ali que você construiu. Sim. Você precisa dessa rede. Mesmo meus pais sendo lúcidos, ativos, chegou um dado momento na nossa vida, minha mãe em 2020, acho que minha mãe chegou a ficar acamada, e meus irmãos e eu, de repente, a gente se viu assim, até eu que sou enfermeira, naquele momento eu me vi perdida. Eu fui para lá, fiquei mais de 50 dias, e eu lembro que ficava na casa, meu pai com 80 anos, minha mãe com 70, acamada, já ficando confusa, e eu tinha que correr para o meu pai e para minha mãe, e um dos meus irmãos que mora aqui, ele precisava ir lá para dar um suporte para mim, porque eu estava esgotada. Eu lembro que uma vez eu liguei para ele e falei assim, você já está chegando? Ele falou assim, não, eu ainda estou em São Paulo. Eu quase morri, porque eu já estava assim, achando que ele ia chegar no dia seguinte para me dar um suporte, me dar um apoio, e eu já estava sem forças. Então, eu percebi nesse momento o tanto que é desgastante você cuidar de uma pessoa acamada, de uma pessoa que está ali, que não tem mais condições de responder por si. E mesmo eu sabendo, mesmo eu sendo enfermeira, eu senti isso na pele, isso foi muito doído para mim. Porque eu acho que entra além da questão física, o cansaço emocional. É emocional. Você vê os seus pais envelhecendo, é porque a gente tem muito esse preconceito, né? A gente não quer que os nossos pais envelheçam. Porque parece que quando vai envelhecendo, vai se aproximando da morte, né? Algo muito, muito pesado. Então, a gente sempre associa como algo que é uma perda. É como se a gente fosse vivendo aquele luto e a gente começa a ter uma negação emocional de não quero viver isso, eu não quero isso para os meus pais, mas
né, em alguns casos, faz parte do processo de envelhecimento. E aí o cuidado vai se tornando mais pesado. Ele já o cuidar de alguém eu já acho muito difícil. Você se dedicar ao outro é muito difícil. E aí você ter essa carga emocional, sabendo que esse cuidado está relacionado a um processo de envelhecimento. E aí você começa a viver um luto nesse processo, ele já vai ficando mais difícil ainda. Olha, e nós não estávamos preparados. Meus irmãos e eu, nós somos bem unidos, a gente conversa quase todos os dias, mas eu percebi que nós não estávamos preparados para cuidar da minha mãe naquela situação. Foi horrível. E, assim, depois ela melhorou. Hoje minha mãe tá ativa, meu pai também super ativo, resolveu os problemas. Mas, assim, e nós percebemos que nós precisávamos cuidar mais deles, estar mais próximos, né? Meus irmãos que moram lá, eles estavam também bem desgastados, porque tem outros idosos na família. E aí a gente começou também a se organizar. Agora mesmo, minha irmã tá lá, então a gente tá sempre... vai o outro, para casa não ficar vazia. Mas é muito, muito, muito desgastante. E se você tem um preparo, já é ruim, imagina para quem não tem. Na verdade, neste país... que durante muitos anos era o país do futuro, dos jovens, a gestante, a criança, não estamos preparados para envelhecer. Em 2030, segundo a gente tem uma projeção, né, populacional, mas segundo essas projeções, de 2030, o Brasil ele vai ser o quinto maior, o país com mais idosos no mundo. E aí, você que prepara o que nós temos para esse envelhecimento. Pensando em políticas públicas, política de saúde para a população e pensando também nós mesmos, né? Nós que estamos envelhecendo. E aí não dá para pensar em planejar, em você pensar em envelhecimento saudável sem mudança de comportamento, né? Como é que você envelhece bem? Eu assisti recentemente um documentário chamado Como Viver 100 Anos. E, assim, eu acho que todo mundo deveria assistir. Não sei se vocês já chegaram a ver, né? E é um cara que ele... Acho que ele era um atleta, né? E aí ele começou a mapear, ele envelheceu ou sofreu um acidente, não lembro ao certo, mas ele começou a mapear no mundo as zonas azuis, que são locais, né, onde existem pessoas longevas, né, e o que ele encontrou em comum, isso já dando um spoiler aqui, fazendo um resumo, o que ele encontrou em comum nessas pessoas que vivem 100 anos. Primeiro, eles têm um propósito de vida, né, você tem que acordar todos os dias de manhã e saber por que você está acordando. Você tem que ter... E eles não tinham muitas regras, não, né? Mas, assim, alimentação mais saudável, se eu não me engano, não sei se era Guatemala, que a alimentação deles era a base era abóbora, milho e batata. E não tinha nem... Ali tem os três, a gente aqui tem um feijão com arroz, né? Onde você tem todos o que você precisa. E esses três alimentos também comprovam que o cara tinha mais de 100 anos e estava lá de vaqueiro, montado no cavalo, né? Atrás de gado. E muito bem, eu achei que ele tivesse uns 70 anos. Então, eles têm também, eles se movimentam, eles vivem ali em comunidade, em sociedade, eles têm atividades em comum, eles dão muita risada, dançam. Mas lá no Japão, em Okinawa, o que eles observaram é que, assim, lá eles não tinham muitas cadeiras. Não se usa cadeiras, né? Almofadas e mesa. Então, essa população, eles levantam e sentam várias vezes ao dia. O cara falou que ali ia dar não sei quantos agachamentos. Toda vez que senta, que levanta. Todo mundo com perna de paniquete. Todo mundo se você fortalece a musculatura das pernas, provavelmente você não terá demência, né? Os especialistas estão dizendo, não sou eu, mas eu já vi algum lugar. E também eles cultivam, tem muita essa coisa de cultivar os alimentos, as hortas, né? E eles fazem muitas atividades no chão. Isso fortalece a lombar. Quando a gente pensa no sentar e levantar, né? Você reduz o risco de quedas, né? Atividade física, voltando aqui pra gente. Então, equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Essas eram coisas simples que você não vai precisar investir em nenhuma tecnologia aí, né? Então... Nenhuma coisa tipo metaverso, então nem sei o que mas assim, o básico. E você pode, com essas, se você for ver, e ele
viu em vários locais, né, com altitudes diferentes, países diferentes, e ele conseguiu evidenciar, tanto que depois ele implantou isso em alguma cidade dos Estados Unidos, né? Então, não é tão difícil assim você envelhecer de uma maneira mais saudável. É multifatorial. É multifatorial. Não eram lugares ricos, né? Eram lugares que eram ricos no que diz respeito, né, ao ambiente. Então, eram pessoas que conseguiam produzir o próprio alimento, consumir, e tinham uma rotina, né? Além da questão social. Então, era todo mundo muito unido, né? Então, tinha essa coisa de você não ficar sozinho. Você sempre Social conta muito, né? Social. Porque você coloca um propósito. As famílias, né, se reuniam. Você tem porque tá vivo. Cantar. Você tem porque tá vivo, né? Pra participar de tudo isso. Que é que nem eu falo para as pessoas, assim, a coisa que eu acho mais interessante é que eu sempre quero saber o que vai acontecer amanhã. Sabe? Eu vou dormir hoje pensando no que vai acontecer amanhã. E quando você não tem amanhã, acabou. Mas aí eu vou até trazer o que a gente trouxe, né? A nossa frase de abertura. É sobre dar vida aos anos. E não dar anos às nossas vidas, né? É isso, é sobre a qualidade de vida. Acho que a longevidade, ela tá muito ligada à qualidade, não à quantidade de anos. E aí você pensar, né, no envelhecimento, você planejar, você pensar nesse processo de envelhecimento, vai te trazendo propósitos de vida, você vai pensando nas suas questões pessoais mesmo. Você vai trabalhando isso para você conseguir viver bem. Que acho que o grande segredo da longevidade é a qualidade de vida e viver bem consigo mesmo. Aí você vai conseguindo manifestar o seu melhor eu. E aí você começa, a gente precisa, principalmente no Japão, eles têm muito essa coisa de você trabalhar o processo de envelhecimento na infância, lá no comecinho, nas crianças, né? Porque hoje nós temos pessoas que acabaram de fazer 60 anos, que têm muitas comorbidades, que tem ali, que já tiveram um AVC, hipertenso, diabéticos, e temos pessoas de 80 anos que vivem super bem. Então, envelhecer, o envelhecimento ele não acontece de forma igual para todas as pessoas, né? E também não está tão relacionado assim com o poder aquisitivo. Lógico que você vai ter, você vai viver melhor, você vai comer melhor se você tem condições, né? Os alimentos, eles influenciam diretamente. A gente tem uma herança genética, né? Do que seu pai passou para você. E aí eu já estou entrando na medicina chinesa, né? Mas que essa é a sua constituição, né? O que seus pais passaram para você. Mas também, depois que você nasce, o seu comportamento, o seu modo de você viver, ele diz muito de como que você vai chegar ali no 60, 70. A questão do tabagismo, do alcoolismo, né? E as pessoas... Exercício físico, né? Exercício físico, né? O sedentarismo, ele é muito ruim. E nós somos estimulados cada vez mais. More mais próximo do seu trabalho, né? Verdade. Compre o carro do ano, vai para você trocar. Não existe muitos incentivos para você... na mídia, né? Para você fazer caminhadas, para você o uso da bicicleta. Você vê isso muito pouco, né? A gente, há uns 2 governos atrás, se não me engano, a gente teve uma expansão ali das ciclovias, né? Nós tivemos incentivos para que as pessoas pedalassem mais. Tem aqui em São Paulo um bairro, fica em São Miguel Paulista, onde de manhã assim você vê aquela multidão de bicicletas, parece que você está na China, né? Aonde? No Jardim Helena. Jardim Helena. Né? Eu vejo à noite, ali no Ipiranga. Mas eles usam as bicicletas no dia a dia. Se vocês observarem as estações de metrô onde tem bicicletário, eles estão sempre lotados. Então, eu fico feliz porque eles estão usando ali como rotina, para trabalhar mesmo, inseriram esse hábito ali no seu dia a dia. Então, isso é muito importante, a gente incentivar as pessoas a praticarem atividade física, mudança de comportamento, uma alimentação melhor. E aí vem a questão... Vocês têm assunto até o final do ano. E aí vem a questão da disponibilidade dos alimentos. A gente fala tanto de que precisa mudar os hábitos alimentares, mas você olha quando você está na rua, a população ela sai para trabalhar. Dificilmente você vai encontrar uma banca ali te oferecendo uma fruta. Hoje já tem um pouco mais. Eu consigo ver um pouco mais. Só que é caro, exato. Mas então, é caro. Gente, R$20 um potinho com um pouco de maçã. Não, coitado. e eu vou entrar até em algo que a gente está muito acostumado a usar. O iFood. Não sei se vocês já entraram no iFood. Eu quero comer algo saudável hoje.
Vocês já conseguiram pedir algo saudável pelo iFood? Acho que não, só É salada. pizza, lanche. Até tem, mas entra nisso, assim, você vê uma 50 pizza... reais, uma você salada. vê a pizza, 50 reais, você vê a salada, é 50. Você vê, É, a pizza então. eu almoço, eu janto, tomo café. Sem contar que coisa saudável que eu pedi hoje, eu fiquei decepcionado. Coisa saudável é Tem isso, ruim. ó. É verdade. O Gabriel, que tá aqui ajudando a gente, ele tá falando disso. Comprei um negócio, eu comprei uma combinação que você lendo assim, você fala assim, nossa senhora, não tem como isso aqui ser ruim, cara. Era cogumelo, frango, macarrão. Cogumelo é maravilhoso. Porra, meu Deus do céu, um molho lá, eu li a descrição do molho deles, eu falei, nossa, que deve ser uma delícia. E não é. Aqui chegou, eu falei, Parece não é possível. tudo misturado. Eu Assim. comi aquilo ali, eu falei, porra, eu me decepcionei tanto quanto. Tá vendo, restaurantes? Pensem melhor nos seus cardápios. Façam coisas gostosas, gente. É isso. Não é porque é saudável que tem que ser ruim. Não. Meu pensamento era exatamente esse. Eu parei, eu comecei... A Eva acompanhou. Eu começando a comer verduras, né, Eva? Porque eu resolvi comer verduras aos 33 anos de idade. Porque pra mim, tudo que era feito com vegetal era ruim. Tinha gosto de papel. Não, Mas e é uma... você compete ali com a indústria, né? Sim. Como você vai competir com o iFood, que só falta vir o cheiro, assim, como você compete com o McDonald's? É, não, É muito difícil. É muito difícil. É difícil competir com o McDonald's. difícil, é. Então você precisa, as pessoas, hoje a gente tem já tem uma população mais jovem que já vem com o veganismo, com as dietas um pouco melhor, né? Mas assim, ainda muito tímido, muito tímido. Isso não tá acessível. A Cris é Parece vegetariana. Eu sou vegetariana, ia falar, tipo, melhorou muito, assim, de você hoje tem em vários lugares, mas você vai ver hoje a composição de muitos desses produtos que são vegetarianos, então hambúrguer vegetariano, frango vegetariano, você vai ver a composição, é quase petróleo que tem ali. Né? Então, você fala assim, Comendo plástico. né? Já, tá bom, eu parei de comer carne, o meu foi por uma questão realmente relacionada aos animais e tudo mais, mas aí o pessoal começou, não, então vamos imitar a carne com outro produto. E você vai ver a composição é muito nociva, não é bom, né? Então, É pior que a carne. É pior que a carne, Perde um exatamente. dia de vida a cada mordida. É tipo uma salsicha piorada. Às vezes, isso é o que tá disponível para a população, né? Essa alimentação menos saudável, Sim. né? A gente vê é que eu fico muito, não sei se é porque eu moro, hoje eu moro na Zona Leste, no extremo leste, então isso faz parte do meu dia a dia. Então eu fico pensando muito nessa população. Eu sei que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em saúde, envelhecimento, a gente tem que pensar em todas as classes, em todas as regiões, que aqui em São Paulo são muito diferentes, mas eu sempre puxo muito ali para aquela região de ZL, de Zona Leste, porque é onde eu convivo. Então é muito difícil você querer fazer você fazer promoção de saúde com a população que tem como base ali no café da manhã só o pão. É verdade. Só o pão. Então e aí você tem a questão da população idosa, que está, às vezes, a questão da obesidade, a questão da desnutrição, né? As sarcopenias, os idosos, a gente sabe, não é esse o objetivo aqui do podcast, mas assim, a gente sabe que a absorção dos alimentos à medida que você vai envelhecendo, ela é muito menor, né? Então você precisa ali de alguns complementos, de alguns suplementos, mas você tem uma base alimentar, você comeu, você foi desnutrido a vida inteira. Então, quando você está idoso, que essa constituição já está ali, isso é muito pior. Quando você envelhece, você já tem diversos problemas, colesterol, triglicérides, você já é diabético, já é hipertenso, porque você teve ali uma vida inteira que você comeu ruim. Né? Então, fica muito... A gente está num processo, em relação aos idosos, de redução de danos. Sim. Nós não podemos pensar em envelhecimento na população só acima de 60 anos. A gente tem que pensar em levar isso para as escolas, nos programas que a gente tem de saúde da família. A gente precisa falar sobre essas questões. Isso é Senão promoção da saúde, né? Educação e promover saúde. saúde.
Isso é promover saúde. A gente tem que ter programas para diabéticos, para hipertensos, para isso, para aquilo, mas aí você não está promovendo saúde. Isso não é promoção de saúde. Promoção de saúde é mudança de comportamento, é qualidade de vida, é atividade física, é fazer boas escolhas na sua alimentação. Isso é promoção de saúde. E internalizado, né? Internalizado. Não, e pensando nessa projeção que você trouxe, né? Em 2030, a gente vai ter uma parcela da população, né, de pessoas idosas. Gigante. E aí, quem que vai cuidar de todo mundo? Se a gente não mudar esses hábitos hoje, como vão estar essas pessoas quando chegarem nessa fase da vida? Então, eu acho que é isso. A gente tem que promover essa qualidade na população mais jovem de hoje, para chegar em 2030, a gente realmente ter essa população de pessoas idosas com uma qualidade de vida, podendo aproveitar essa fase da vida e curtindo esse momento de né, mais tranquilo, de não estar naquela correria. Então, eu acho que é a palavra. Sim. Promoção de saúde, a gente se faz hoje, se faz agora, com a geração atual, né? E promoção. E 2030, tá aí. Tá logo aí. Tá logo aí, porque não é igual a Xuxa que foi lá. Eu acho muito bom aquele episódio que ela leva uma pessoa vestida de robô, assim, de Android. Falando, eu vim de 2023 e nessa época a natureza é muito respeitada, todas as pessoas se amam, todo mundo é feliz. Olha 2023! É exatamente o que olhando pra essas referências. Como você ousa? Como você ousa falar isso da Xuxa? E é muito bom ela falando, porque em 2023 tá todo mundo feliz, os animais são bem tratados. Dó. Exatamente o oposto. A gente tá com duas guerras hoje. Duas guerras acontecendo. Simultaneamente. E tipo, isso foi em 2002, 20 e poucos anos atrás. Se a gente for pensar nesse tempo todo que aconteceu pra tudo isso dar muito errado, a gente pensar que a gente tem 7 anos pra isso se concretizar. E a gente vê que não está sendo movimentado o suficiente. Mas é porque a gente está na parte de secar gelo. A gente tá apagando fogo, incêndio. Porque essa população, ela tá ali e você tá na política pública de contenção. De contenção. A galera tá envelhecendo, ela já tá diabética, ela já tá obesa, ela já tá... E você tá contendo. Exato. Você não tá, né, jogando forças pra promoção, que seria o ideal, né? Exato. O Brasil ainda não sabe fazer. Que é o ideal, que 2021 a 2030, a década do envelhecimento. Seria 2020, né? Porque isso foi declarado, a ONU declarou em 2020 que de 2021 até 2030 seria a década do envelhecimento saudável. Aí veio o Covid, né? Aí veio o Covid no começo de 2020, mas nós sobrevivemos, né? Graças a Deus. E aí, com certeza, nós vamos viver muito, muito, muito mais, né? Mas, assim, nessa declaração, ela já tinha os pilares do desenvolvimento saudável, que é promoção de saúde, né? Mais qualidade de vida, o que você faz. Isso, como um todo, essa declaração, esses pilares, eles têm que ser trabalhados no âmbito, assim, não é só os profissionais de saúde que tem que trabalhar a promoção de saúde, né? Aí vem o pessoal das academias, os gestores, todos. Eu acho que o envelhecimento ele causa um impacto em toda a população. Não é só para nós que trabalhamos com isso no nosso dia a dia. Nós vamos pegar ali os casos mais... fazer o nosso trabalho, os mais vulneráveis, aqueles que estão gritando, pedindo socorro. Ali é ali onde a gente vai atuar. Mas ele causa um impacto na população como um todo. Então, essa década do envelhecimento saudável, ela tem como o seu principal pilar, como é que você pensa e como que você age em relação ao envelhecimento, em relação à pessoa idosa. Eu acho que isso vem muito naquela coisa do autoconhecimento, né? Como é que eu vejo o outro? Como eu me sentiria se eu aqui com 80 anos? Não sei se foi a Maite Proença que teve uma fala que me marcou muito, que ela disse assim que a mulher, quando envelhece, ela se torna invisível. E ela é linda, né? Ela é uma diva. Mas, assim, o idoso, ele fica invisível, né? E aí isso mexe muito com o ego, com quem você é. E você já parou para pensar, você velhinho ali... Como é que você querendo fazer suas coisas e você não tendo mais espaço? Sai pra lá, velho. Não é o seu lugar, está na rede. É isso aquele exemplo que eu dei, que eu tava falando, né, de como a pessoa é tratada. É isso.
a pessoa é invisibilizada. Então Me você dá precisa uma olhar. raiva disso. Você precisa olhar e você... Às vezes você precisa intervir. Já teve vezes de ter que intervir. Dizer assim, não, o que é isso? Eu acho que é junto, né? É todo mundo junto, né? Sim. Eu fui num lugar, onde foi? No fórum da pessoa idosa lá em Itaim Paulista, que assim, o céu, ele depois eu vou fazer uma reclamação pro céu. Ouvidoria. O céu... Não, o céu é maravilhoso. É um local, são espaços maravilhosos, assim, eu fico encantada. Com piscina, com tudo, onde os idosos podem fazer hidroginástica, cinema com filmes atualizados, cursos maravilhosos, as salas, as crianças assim correndo, o sol brilhando, sorridente. Meu Deus, é quase o que a Android da Xuxa falou. Isso. Não, mas tá. Eu acho que ele falou desse espaço, você que não pegou o começo. Dentro da periferia das comunidades, no extremo, acho que o céu é uma coisa linda que poderia expandir. E aí, os idosos estavam lá, quando os idosos iam subindo, estava lotado o auditório, e um sempre ia lá e pegava na mão do outro. Não, até eu quase que eu ia caindo, assim, que estava meio escuro, aí o moço segurando minha mão e me ajudando a sentar, e na hora eu fiquei pensando, é isso, é um ajudando o outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Outro. Ninguém solta a mão de ninguém pode ser para isso mesmo, de você olhar para o seu vizinho, você conhece o seu vizinho, de repente seu vizinho tem uma pessoa idosa lá que precisa de um apoio, você já se colocou à disposição, você já percebeu se de repente tem ali, ou você acha que o vizinho é um velho chato, mas de repente ele é chato porque ele tem ali, ou porque ele já era chato a vida inteira, né? Você não fica, o velho não é o velho que é chato, você já era chato desde novo e você envelheceu. Eu sou chato desde novo. Você envelheceu. Eu sou reclamando. Mas de repente ele tá ali numa solidão, ele precisa, tá né? Exato. Ele tá triste. Então você Tá se sentindo marginalizado, né? Se sentindo marginalizado. Então você precisa ter esse olhar para o outro, ter esse cuidado. E essa declaração, esse é o primeiro pilar, né? Como é que eu me sinto em relação ao envelhecimento? Como é que eu me sinto, o que eu penso e o que eu ajo, o que eu falo do envelhecimento? Porque no futuro caminha para isso mesmo. Sim. Todo mundo idoso. Eu fiz uma cola, mas meu celular descarregou. Mas em São Paulo, eu sei, São Paulo, a gente já tem 16% da população já é idosa. Nós temos regiões aqui no nosso município que já tem 20%. No centro já tem mais de 20% da população idosa. Então, é tipo assim, vocês vão ter que nos engolir. É uma multidão de idosos que estão aí ocupando os seus espaços, mas preocupa os idosos da periferia. Cidade de Tiradentes, por exemplo, a média ao morrer, isso é um dado lá do mapa da desigualdade, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas assim, em cidade de Tiradentes, a média ao morrer é 58 anos. Não se envelhece em cidade de Tiradentes. A nossa média a expectativa de vida do brasileiro é o quê? 75. 75. A pessoa ela é 58. Essa não é a expectativa de vida, mas é a média das pessoas que morrem. 58 anos, você nem envelheceu. Então, essa desigualdade, ela causa essa discrepância, é uma discrepância, né? De um lugar para o outro. Você precisa, a gente precisa, embora você more num local que seja um pouco melhor, mas a gente precisa segurar a mão de quem está lá em Cidade de Tiradentes. E quando eu digo assim, isso, segurar a mão, porque a gente tem espaços de discussões para as políticas aqui no município, né? Você tem as conferências, você tem conselhos, e aí quando acontece essas reuniões, essas conferências, há um esvaziamento. Então, às vezes, essa população que está aqui, lá em Cidade de Tiradentes, embora ela tenha um conselho também até atuante, mas a gente precisa não só brigar por melhorias aqui no meu bairro, de repente tem um outro bairro que precisa de um apoio. Então, eu não sei. Tem muitos recortes, né? Tem muitos recortes. A equidade que a gente falou. A questão da equidade. A gente ainda é muito frágil nisso. As pessoas não têm noção do conceito de equidade, porque elas acham que é igualdade. E a gente no SUS... Falando da gente mesmo ali, trabalhando no dia a dia. A gente tem muita dificuldade de trazer isso de uma forma prática para as pessoas também entenderem o que é equidade. É muito complicado. É tudo para mim, tudo para mim, tudo para o meu bairro, para o meu mais bonito, mais bem os recursos. E às vezes essa população ela não grita, ela não ocupa esse espaço porque ela nem sabe. Ela nem sabe o que ela tem direito. Ela nem sabe né? o que ela tem direito. Eu sempre tenho levado assim que para a população a questão do controle social, né? O usuário ele tem um poder muito grande
mas é que ele tá fora. Ou porque ele precisa trabalhar, ele trabalha de segunda a sexta ali, ele sai de casa escuro e volta tá escuro, e ele não tem tempo, ele chega, ele tá cansado, né? E ele não ocupa esses espaços porque não dá. Porque ele tá trabalhando, tipo, ele tá trabalhando para comer no dia seguinte, né? Isso. Tipo, uma pessoa que morre com 58 anos, ela tá gente nessa precisa, luta. né? O 2 aqui dos pilares, né? Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. A gente viu isso na pandemia. Gente, eu participo das reuniões do Conselho Municipal da pessoa idosa e eles conseguem colocar 100 idosos online. Que discutindo saúde, discutindo o SUS, discutindo o que eles querem. E assim, tudo bem, que às vezes a câmera tá virada lá para a parede, aí fala assim... Acontece. Ou às vezes liga o áudio. Ou às vezes liga o áudio e aí parece outras coisas, assim, o cachorro tá latindo. Mas eu acho o máximo, eu saio de lá, assim... pulsando, assim, com vontade de trabalhar com isso, né? de trabalhar com isso, porque eu vejo que eles estão ali lutando por coisas que talvez eles nem vão ver. Por Sim. pessoas que vão vir depois, que vão usufruir. Uhum. Mas eles têm essa consciência. Eu tenho um respeito imenso pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, pelos conselheiros, pelo Conselho Gestor, porque eles estão ali voluntariamente, né, lutando por alguns direitos que acho que eles pensam nos filhos, vão usufruir, os netos vão usufruir, mas o Conselho Municipal, nesse biênio agora, a posse foi há um mês atrás, mais ou menos, ele a partir de 2023, ele passa a ser deliberativo. Isso tem um peso, né? Eles têm um poder de decisão. Uhum. E os idosos, eles são muito organizados. Esses que estão, né, que estão lá dentro, que fazem parte do conselho, eles são muito organizados, eles são atuantes, eles estão em Brasília, se falar assim, olha, vai ter isso aqui, eles vão lá e querem que preste contas. Então, mas isso é preciso que a população mais jovem, eles comecem a participar, para dar continuidade, né? Para que isso não vá se perdendo, para que eles se desgastam. A maioria tem problemas de saúde, mas precisa dessa força, desse apoio da população mais jovem, né? E aí pensando em envelhecimento para todos, não só para os idosos. Ai, eu tô muito triste que a gente precisa encerrar. E tá muito boa essa conversa. Queria que ela tivesse ido num bar. Não, mas calma aí. Você falou dos pilares. Tem mais pilar? Tinha mais pilar, garantido. Então vamos continuar. Oxi, pessoal, pode, já senta aí que a gente vai continuar. Minha cola, entregar serviços de cuidados integrados para a população idosa, adequados para a pessoa idosa. A gente vê que agora teve até o Estatuto do Idoso, ele passou por algumas não sei se seria revisões. São revisões. 2017, né? Foi 2017 o primeiro, onde houve a prioridade, os idosos acima de 80 anos, eles são a prioridade da prioridade, porque de repente tinham muitos idosos, e aí ficava assim, o de 60 eu tenho direito, o de 80 também. Então, houve essa... Ficou igual a vacina. Priorização, né? Mas hoje você entra, em porta de entrada de hospital, geralmente tem idoso, e depois tem 80 a mais. Então, você é prioridade da prioridade. Você muito bom. E o quarto é propiciar acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitam. Nossa. Então, você tem que ter disponível, né, no serviço de saúde, você tem que pensar em equipamentos que sejam voltados para o processo de envelhecimento. A Prefeitura de São Paulo, eu não estou nem puxando sardinha, nem nada, mas assim, tem um programa que eu acho o máximo, que é o programa de acompanhante de idosos. Ele é totalmente custeado pela Prefeitura de São Paulo, né? E o programa de acompanhante de idosos ele é voltado para esses idosos em situação de vulnerabilidade, idosos que moram sozinhos. Então, eles vão lá, funciona... Ele não é um home care. Idosos ativos... Hoje, em São Paulo, é muito comum os idosos morarem sozinhos, né? Então, esses idosos que precisam... Vamos lá, eu preciso de alguém para... Moro só, não estou mais conseguindo ir ao banco, não estou mais conseguindo ir nas minhas consultas. Então, eles têm agentes comunitários que ajudam o idoso a organizar ali a sua vida, a manter a sua autonomia, o máximo que ele conseguir. Então, é um programa muito legal, né? E ele o pai é sensacional. Ele é todo custeado pela Prefeitura de São Paulo. Há um
uma luta, né, para que esse programa ele se torne nacional, se torne uma política de saúde. Oremos. Tomara que aqui seja um veículo também para isso chegar para outras pessoas. E que é isso. A mobilização popular é que faz essas coisas se tornarem... São Paulo tem o selo de cidade amiga do idoso, né? Tinha vários pilares lá, eles foram alcançando, era capacitar o pessoal do transporte, né? Uma queixa do idoso que os motoristas, eles às vezes arrancam. Então, eles capacitam esses profissionais para que eles tratem melhor os idosos, né? E tinha criação do fundo monetário. Não pode bater aqui. E eu já estou nervosa porque eu queria falar muita coisa. Eu também queria que fosse 3 horas. E aí tem também uma portaria, a portaria 202, que é uma portaria que diz que a atenção básica é a responsável pelo processo de envelhecimento. O foco tem que ser na autonomia dessas pessoas. Então, que aí é promoção, né? Isso é promoção de saúde, né? A gente tem outros equipamentos que cuidam da reabilitação, que nem as unidades de referência de saúde da pessoa idosa, mas todas as unidades básicas, hoje elas têm que ter, tá lá por meio dessa portaria, elas têm que ter atividades voltadas para o processo de envelhecimento. E quando a gente pensa em processo de envelhecimento, nos idosos ativos, você tem que ter para memória, você tem que ter atividades para cognição, para prevenção de quedas, os jogos, você tem que ter espaços de interação entre essa população. E quando você vê assim as fotos, os vídeos, você fica assim... É lindo. É lindo. É lindo. Porque elas o olho criam brilha. uma rede, né? Sim, o olho brilha, porque... E aí fica aquele grupão gente, sempre. Assim, olha, no último fórum que eu fui, vou finalizar, no último fórum que eu fui, tinha um casal de idosos, que aí eles foram lá dar um depoimento. Eles se conheceram na fila da farmácia. Ela estava no fim da fila, aí ele falou que estava lá na frente, ele já estava só há muito tempo, e ele foi lá, e aí, gata, quer que eu troque? Quer que eu pegue a sua medicação? E aí começaram a conversar, e eles se encontraram na fila da farmácia. Mas assim, não é a fila da farmácia, era na UBS. A UBS é como um espaço ali que é do usuário. E aí eles estão juntos há 9 anos até hoje. Eu achei muito bonitinho. E ela falando que ele ficou, na pandemia, ele ficou muito recluso, ele chegou a parar de andar, ele ficou assim, deprimido. E através das atividades físicas que essa UBS oferece, ele voltou a andar, ele estava lá dançando, ativo. Isso para mim é o máximo. Isso acho que a gente... é isso que o profissional de saúde quer, que nós, enquanto defensores do sistema de saúde, a gente quer, né? Que ele seja efetivo, que ele traga benefícios para esse usuário, para a pessoa que necessita dele. Né? Que seja universal. Que seja universal. Vou finalizar em um minuto. Vou finalizar em um minuto. Eu mostro para onde. Que eu fico pensando assim ali. A gente tá falando de um monte de coisa de idoso, por exemplo, a gente não falou da sexualidade de idoso, a gente quase não entrou, mas assim, ainda assim tem, por exemplo, o idoso que é LGBT, por exemplo. Calil, você sabe que eu fui a interlocutora em saúde da população LGBTQIA+. Sim, por isso que eu já tô até direcionando para vocês. E STIs, infecções sexualmente transmissíveis. Esse é um tema, assim, que é muito... Ele é muito... Vai ser um tema Ele é muito sensível, mas, assim, a gente precisa... desmistificar essa questão. Quem não quiser ouvir, é só não ouvir. Não vai ter população problema. LGBT... ela dificilmente envelhece, porque este país é o país que mais mata a população LGBT. Sim. Né? E ao mesmo tempo, é o país que mais consome conteúdo sexual da população LGBT. Né? A gente vê vários noticiários aí de vez em quando, algum famoso que estava lá e saiu com uma travesti, que não sei o quê. Mas, assim, isso é um tema muito delicado, que você vai mexer em questões muito profundas. Não, a gente vai tratar dele. Mas uma pauta, uma todo mundo que tem envelhece muito vai carinho. Sim. Fiquei alguns anos, acho que 5 anos, eu aprendi muito, eu tive que me desconstruir. Até hoje eu ainda estou em processo de construção. Todos nós. De reconstrução em relação a esse tema, porque eu desconhecia. Na verdade, eles me desconstruíram, me despiram, e teve gente que me pegou pela mão e falou assim, olha, não é isso, não é assim que fala, não é esse o pronome. Mas, assim, eu aprendi muito, eu sou muito grata a vários atores. A Eva é igual Marvel. Eva voltará. Olha, eu não sei. Depois dessa experiência, mas assim, eu queria mostrar para vocês o estatuto da pessoa idosa. Depois eu vou trazer um exemplar para cada.
Na verdade, aqui não é ele é o Estatuto da Pessoa Idosa, mas aqui dentro tem todos os marcos legais, né, que o idoso necessita saber. Eu estive no Fórum da Pessoa Idosa em Itaim Paulista e eu tenho até uma fotinha, não vai dar para mostrar, dos idosos, cada um com o seu exemplar na mão, e eu comecei dizendo assim que eles estavam armados, os idosos de Itaim Paulista armados, instruídos acerca dos seus direitos. Aqui tem o Estatuto da Pessoa Idosa, aqui tem a Política Nacional da Pessoa Idosa, aqui tem... A Eva marcou tudo ali, olha lá. Aqui tem o Conselho Jesus. Municipal, aqui tem da assistência social, dos benefícios, aqui tem a política municipal do idoso, política do envelhecimento ativo e do fundo municipal, que eu não estava conseguindo falar, mas assim, fiquei com dúvida, mas tá tudo aqui. Aqui é uma biblioteca, então ele vem com uma letra voltada mesmo para essa população, né, acessível, maior. mas não só para os idosos, mas todo mundo precisa. Eu descobri coisas muito interessantes aqui que eu não sabia, mas assim, nós temos leis. Nós já temos mecanismos. O que a gente precisa fazer é que esse estatuto, por si só, ele não é capaz de promover saúde, ele não garante, ele dessa forma, assim, ele não vai garantir que a gente dê dignidade aos idosos. A gente precisa fazer com que ele entre em ação, né? A gente precisa colocar ele em movimento. As pessoas instruídas, elas são capazes de falar por si, né? De se defender. Quando você tem conhecimento, o conhecimento é libertador. A gente fala muito isso aqui. Né? Então, para isso, a gente precisa fazer com que ele seja disseminado. E quem quiser adquirir, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa distribui gratuitamente, olha que lindo, gentilmente. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi, eu espero que ele faça. Tem algum site, alguma coisa que também a pessoa possa encontrar virtualmente? Na página do Conselho Municipal, tá como CMI, Conselho Municipal do Idoso. Eu acho que eles não alteraram, mas é Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Aí, voltando para o SUS, na página da Prefeitura também você encontra muito material a respeito do PAI, da URSE, quais as políticas que a gente tem, as políticas municipais, elas são muito boas também. O site da Prefeitura é www.prefeitura.sp.gov.br, né? Você pode colocar depois, né? Na legenda. Na legenda a gente coloca lá. Pode colocar. Isso aí. Se colocar no Google também, Estatuto de Idoso, que já aparece direto. lá. Aparece. Ai, Evinha, isso, muito pessoal. obrigado. Muito nervosa, eu que agradeço. Foi muito legal. Eu queria não poder acabar. Saco. Eu tenho um monte de pergunta ainda. Você vai ter que voltar, já falei. A gente volta. Thanos. Eu vou deixar o meu contato também. Quem Isso. quiser mandar um e-mail, entrar em contato, tá com alguma dúvida. Gente, às vezes eu pego informações e o pessoal manda até no Facebook, o pessoal me manda coisas assim. Olha, isso aqui tá acontecendo aí. Meu papel, enquanto interlocução, que nem o Calil apresentou, é fazer essa mediação mesmo. Fazer ver se as políticas, como elas estão sendo aplicadas, se elas estão sendo efetivas, se estão sendo aplicadas. Eu recebo muitas ouvidorias também, eu encaminho. Não é que eu tenho um poder de resolver, mas eu posso orientar, né? Dizer quais são os caminhos, esses aqui é o seu espaço. Fala muito que a UBS é a unidade básica, é a porta de entrada, né, para os serviços. Eu sei que aqui não é só voltado para o serviço público, mas essa é a parte que eu conheço, né? E é isso, eu me coloco à disposição. Perfeito, Qual que é o muito e-mail? obrigado, Evinha. O meu é vanilzab@gmail.com. Eu vou deixar. A gente vai colocar lá coloca também, lá. né? A gente coloca também, a gente faz depois um cortezinho seu e coloca também essas informações lá. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Foi Eva. uma conversa Muito obrigado mesmo. enriquecedora. Eu acho que você trouxe informações valiosas. Sim. E muito obrigada por estar com a gente, né? Por entrar nessa aventura. Exato. Eu espero que vocês cresçam muito, muito, muito e que essa pauta, que nem você falou, não seja só que mais pessoas elas tenham esses espaços, né? Que a gente possa ter outros convidados. Eu posso até sugerir. E você também vai ser de novo. Com certeza. Vou trazer um conselheiro. Exatamente. Sim, eles têm Muito muita bom. coisa, sabem muito. Mas Muito é bom. isso. Perfeito. Muito Calil. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço, viu? Gente, então a gente tá finalizando mais um episódio. Agora o próximo é dia 12 de novembro, né? À 1h da tarde. Então fiquem de olho aí. A gente vai lançando. Tá no Spotify, tá no YouTube. Logo mais a gente também vai colocar em outras plataformas que eu não sei nem quais são ainda. Depois a gente vai postando lá. E a gente também tá no TikTok. E a gente tá no Instagram também. Isso.
Tá bom? Então sigam a gente em todas as redes lá, dá um like, curtir, compartilha aquela coisa toda, Manda tipo blogueiro. mensagens, Mandem as solicitações de vocês, porque os temas têm que ser interessantes pra quem tá ouvindo a gente. E aí, Eu quero falar uma coisa que eu sempre quis falar. E aciona o sininho do YouTube pra você receber as notificações. É isso aí, gente. Obrigadão. Até a próxima. Até dia 12. Tchau, tchau.